Hoje com a gente mais uma vez, queridíssimo Fernando Tai. Oi, bem-vindo. Carol. Boa tarde. Boa tarde, Você é o Mr. Simpatia. Ah, obrigado. Porque o que você é simpático é brincadeira, sorrisão, uma delícia. Obrigado. Não, isso é legal, porque a gente fica ali se sentindo num conforto gostoso para bater papo legal, Com né? certeza. Com simpatia, tudo de bom. E poder ajudar o público, né? Pois então, é. esclarecimento. Você sabe que a galera dúvidas. tem medo de ir no dentista, né? Você ainda escuta isso? Todos os dias, né? Infelizmente, por quê também? Lembrando da nossa última pauta, a gente falou sobre a necessidade sem dentista. Trouxe a Julinha de volta aqui para você Tá dar uma aqui. olhadinha aqui nela, né? Eu brinco, não adianta também só, né? A gente ter o rosto bonito, como o Dr. Cassol comentou na última, arrumar o seu nariz, fazer uma rinoplastia, assim por diante, se a saúde bucal estiver... Imagine uma pessoa tão bonita como nós, por exemplo, sorrir, os dentes todos estragados. É verdade. Então, essa é uma condição que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que estar atento com a nossa higienização bucal, o uso de escovas elétricas. Tem uma série de dúvidas que a gente pode estar tirando com vocês. Ai, vamos começar agora, na tela então, principais dúvidas de consultório. Primeira pergunta, vamos ver. É adequado, escovar os dentes com escova elétrica? Que pergunta ótima, ixi. É fantástico. É fantástico. Ai, tá bom, porque eu ia levar bronca, Ah, porque eu viciei. É excelente, É tipo tá? uma ida sem volta. Com certeza. Não é? O uso de tecnologia dentro do seu consultório e dentro de casa também. Então, para o público, muitas vezes a gente tem um tabu, infelizmente, do uso de escovas elétricas. Por quê? Tá? Muitas universidades, no passado, adotavam a orientação da uso de escova elétrica para pacientes especiais com alguma dificuldade motora ou que tem alguma deficiência psicológica ou psiquiátrica, Tá. por exemplo, onde não consiga executar os movimentos, tá? E hoje eu brinco e falo assim, já viu aqueles pacientes internados em UTI? Você sabe, o paciente fica 2, 3, 4, 5 semanas, às vezes, internado, e a higienização bucal dele, muitas vezes, não é feita. Para você ter uma ideia, tá? Foi feito um estudo na Escola Paulista de Medicina, alguns anos atrás, onde falava que se você fizer a higienização bucal do paciente que está internado numa UTI, você consegue reduzir até 30% a 40% o tempo de exposição na UTI dentro do paciente. Fantástico, porque tem um monte de bactéria na boca. E você pode usar a escova elétrica para fazer isso. Tá? Então, o uso da escova elétrica não é somente para esses pacientes especiais, mas para o uso do público indireto. Tá? Tá. Então, o que vai acontecer? Você pode ter o uso dessa higienização, mas com muito cuidado, tá? Por quê? A escova elétrica, ela tem uma ação, muitas vezes hoje, temos vários tipos de escovas elétricas no mercado, porém, as melhores, vamos dizer assim, você tem 8.800 oscilações em 1 minuto. Para você ter uma ideia, 60 segundos é 147 esfregaços em 1 segundo. Puxa, que Se você legal. pega uma escova manual, Você tem que ficar lá. 2 a 3 vezes por segundo vai dar 120 ou 180 esfregaços. Nossa. Uma escova elétrica faz em 1 segundo que você demora 1 minuto para fazer. Então não é um gasto, é um investimento. É um investimento, Porque claro. ela não estraga, você só troca Você o troca refilzinho. o refil, muitas têm bateria pilha recarregável, recarregável, né? Ou Vamos a dizer assim, pilha. e você pode usar comunitariamente, porque o refil muitas vezes que vai na sua boca, tá? Ele é descartável, então você pode usar o mesmo motor para várias pessoas da sua família. Ai, que legal. E você sabe que assim, eu só consegui fazer o João gostar de escovar o dente quando eu comprei uma escova elétrica. Ah, mas é fantástico, para De uso de bichinho, pediatria. sei que lá, porque mas ele escova bonitinho agora. essa criançada Tá aí. com tecnologia, iPad, iPhone, aí tudo, né? Vamos A dizer escova assim. também precisa ter É tecnologia. escutologia. E a Gostei. criança adora. Tem o timer, ele tem sensor de pressão. Que legal. Tem uma série de coisas muito interessantes Pode que eu ser falo para os educativo. pacientes, de um lado, para poder estar melhorando a utilização e a higienização do paciente no dia a dia. Porém, Perfeito. mudou muito agora a qualidade em termos de higienização. Sabe o que eu indico hoje para meus pacientes? Sabe qual é o melhor produto para você fazer limpeza? Água, pessoal. Use bochecho com água, tá? Imagine, eu falo para os meus pacientes, a gente vai, por exemplo, num restaurante comer, por exemplo, um tabule. Quando a gente come um tabule, por exemplo, fica aquele monte de grãozinho e tal, Fica. não dá nem para sorrir, né? Você tem que correr do banheiro, você tem mas que tá ficar tudo bem. com os lábios Ou fechados. o famoso celular agora com a câmera, a gente faz assim, Sem dúvida. Né? E aí o que você faz? Você faz bochecho com água. Quando você faz o bochecho com água, você tira aquele alimento mais grosseiro. Aí você fez o bochecho com água, cospe na pia, tá? Durante 10, 20 segundos. Saiu sujeira? Faz o segundo bochecho com água. Saiu sujeira? Faz o terceiro bochecho com água. É o melhor porque ele não irrita, ele não machuca, ele não causa retração gengival, ele
não desgasta o seu dente, tá? Tá. Então, hoje, tem na minha clínica, nos consultórios, a gente está encontrando muito paciente com retração de gengiva ou recessão gengival. De ficar usando aqueles produtos? Mas pelo trauma, na verdade, do uso de escova, porque você tem uma pressão muito intensa e a escova elétrica mede a pressão. Eles têm algumas escovas, uma especificamente do mercado que eu gosto muito, ela acende um LED vermelho na hora que você está escovando, então ele avisa... Menos. Carol, menos pressão, não aperta tanto. Que tá? interessante. E você sabe que a gente fantástico. vê isso muitas vezes no mercado, a gente não sabe como usar. Então a gente está dando uma aula Sem e dúvida. colocando aí que pode ser muito bacana. E aí o segundo passo que você vai dar é a utilização de fio dental. Tá. Só que temos um grande problema. Talvez 80% a 90% da população brasileira... Então vamos colocar só essa perguntinha na tela, porque é exatamente essa, ó. Vamos lá. Exato. Próxima pergunta, fio dental, vamos ver. Vamos lá? Aí, tá aí, ó. Minha gengiva sangra ao passar fio dental. É normal? Já vamos entrar nessa história. Não, totalmente anormal, tá? Para você ter ideia, eu falo para meus pacientes. Quando você passa o fio dental, se você passa o fio dental em rosca, desfia, arrebenta, sangra ou solta odor desagradável, é que existe algum problema no seu dente, tá? Não é o fio dental, tá? Então, o que acontece? Quando o fio dental, então, rompe assim, não quer dizer que ele é de má qualidade? Não, normalmente não. Se você tiver em todos os dentes acontecendo isso, pode ser um problema, mas, vamos dizer assim, com certeza o seu dente talvez esteja com muito problema. Então, eu falo para o paciente, é o dedo duro, tá? Se você tem algum problema. Então, uma autoavaliação que você faça em casa, você está passando o fio dental com cuidado, sem ferir a sua gengiva. Se acontecer esses procedimentos de sangrar, soltar odor desagradável, arrebentar, desfiar e enroscar, é que alguma coisa está com um problema no seu dente. Tá? Porque você fala, passa o fio dental naquele dente, não desfia, passa no dente vizinho, desfia. É porque algum sangra, o outro não sangra, Sem então... dúvida. Você tem que ficar atento àquele ponto. Tá com algum problema. Mas você tá? estava falando dos passos. Depois da escovação, sempre o fio dental. Sempre o fio dental primeiro, porque todo mundo me pergunta. Fala assim, Fê, eu passo o fio dental antes ou depois? Eu falo para os meus pacientes, passo sempre antes, para você fazer um acabamento tá, com a escova. Faço muito uma analogia quando a gente vai lavar uma louça, tá? Então, vamos dizer assim, né, em japonês a gente faz o gohan lá, né, que a gente chama, que é o arroz, e esse arroz muitas vezes queima na panela. Quando o arroz queima na panela, você sai esfregando a panela com... Não, você deixa de molho, você amolece essa sujeira, a partir do momento que você amolece a sujeira, você vai tirar o grosso, enxágua, e depois você vai usar a sua esponja, seu detergente, assim por diante, para tirar. A escova e a pasta de dente, ou a gente chama de dentifrícios, tá? Que são que nós temos disponível no mercado com flúor, principalmente, você vai usar como se fosse um desengordurante. Você vai, de um lado, tirar a gordura do seu dente. Então, tem que ser extremamente suave, Carol. Que legal. E o paciente acaba errando muito. Para não estragar a panela e nem estragar nosso dente. Não estragar seu dente e estragar a gengiva nossa. Parabéns. Aí o paciente, doutor, eu sempre estou com retração, toma água gelada, fica sensível. Dói. É o que muitas vezes por causa de uma retração gengival. Eu já volto pra gente pra próxima, então. Com certeza. Tá? Na tela, então, qual é a nossa próxima pergunta de consultório? Olha lá. Por que devo ir ao dentista pelo menos uma vez a cada 6 meses? Na verdade, Carol, a ida do dentista não quer dizer exatamente a cada 6 meses. Tá. Quem que vai escolher a ida ao seu dentista? Tá? O profissional. Tá? Ele que vai dizer, volte Exatamente. tal dia. Então, você tem pacientes, por exemplo, vamos pegar pacientes meus que são, por exemplo, vendedores. Ele trabalha na rua, ele toma 8 cafezinhos por dia, come 12 pão de queijos e assim vai. Vamos dizer, você acha que ele consegue fazer uma higienização frequentemente? Não. Tá? Então, ele talvez necessite vir a cada 3, a cada 4, a cada 6 meses, a cada 9 meses. Quanto mais você cuidar, grosseiramente falando, menos você vai precisar do profissional. Porém, o profissional vai ter que estar habilitado. E aí a gente utiliza a tecnologia. Todos os meus pacientes no consultório, a gente utiliza hoje as tecnologias como, por exemplo, existem as câmeras intraorais, são câmeras de macro que pegam a foto do paciente de cada dente. E aí eu tenho como me controlar, vamos dizer assim, quando que tem que fazer a manutenção, quando que foi feita a última limpeza do paciente, quanto tem de sujeira, qual que é realmente o volume que acompanhou esse paciente está conseguindo fazer uma manutenção. E aí a dica, o uso da escova elétrica reduz muito essa manutenção. Eu brinco, o paciente investe numa escova elétrica e ele economiza em consultas com o dentista. Tá? Assim, só lembrando,
A gente primeiramente falamos sobre esse novo conceito de higienização. Primeiro, bochecho com água, tá? Só para a gente recapitular, reforçar um pouquinho para o público entender. Em seguida? Em seguida, fio dental. Certo. Tá? Depois, se possível, usa uma escova elétrica. Tá? Com uma pasta? Uma pasta de qualidade. Qualidade. Tá? E depois? E depois você pode, se o seu dentista pedir, fazer bochechos com produtos que tem na... Porém, tem outra novidade muito interessante. Tem, então segura que você já me conta. Legal. Ai, eu adoro novidade. Glaucia, tem muita novidade, gente. Tem que vir toda semana, doutor. Tem muita novidade. Eu já volto, mas já vou deixar uma perguntinha pra vocês na tela. Olha lá. Um beijo, Fernanda, obrigada. Estou com retração na gengiva, como ele acabou de falar. Importante. Como faz para voltar ao normal? Exato. Qual é a novidade? E a gente fecha com a perguntinha da Fernanda. Manda bala. Hoje a novidade também é o tratamento com ozonioterapia. Gente, ozonioterapia é um tratamentos espetáculo hoje. A gente trata os pacientes 236 doenças, tá? E uma coisa que a gente pode fazer, utilizar dentro do consultório, é fazer bochechos, por exemplo, por último, com ozônio. Que legal! Com água ozonizada. Pode ajudar nesse lance quem tem retração de gengiva, que foi a pergunta da Fernanda? Com certeza, tá, ajuda, porém, a retração gengival, a gente tem que ter atenção por qual que é a causa, Carol. Porque se a causa for o trauma de escovação, ou o uso de uma higienização inadequada, ou uma prótese, alguma coisa que esteja machucando, uma restauração que esteja mal feita, aí, logicamente, tem que eliminar a causa primeiro. Tá bom. Tá? Mas, com certeza, nós temos hoje enxertos de gengiva, tá? A gente brinca, o Júlio, que é o nosso grande professor também, que trabalha junto conosco, a gente tira um pedacinho da gengiva do céu da boca, a gente chama de sashimi gengival, tá? Ah, é verdade, que é um cortezinho, né? A gente corta, remove um pedacinho da gengiva do céu da boca e transplanta nessa região onde tem retração. Isso? É possível e funciona muito bem. Nunca tinha ouvido falar, só que para os casos indicados, tá? Que é uma cirurgia plástica gengival. Olha, tá? Vamos fazer uma pauta sobre isso, retração de gengiva. É muito legal. Quando a gengiva sangra, enfim, tanta coisa desse universo. Eu só posso te agradecer. Imagina, a ozonioterapia, gente, muito legal. É assim. Vamos fazer mais uma perguntinha, então, Glaucia? Dá tempo de mais uma, né? A ozonioterapia é uma pauta que a gente quer trazer ao Você Bonita. Eu, inclusive, falei que conheci a doutora Maria Emília, que é fantástica, que trabalha com isso há muito tempo. É algo que a gente vai fazer com muito cuidado e com muito carinho, mas aguardem. A gente vai falar sobre esse assunto no Você Bonita com grandes profissionais. Vamos fechar com uma perguntinha, então? Aftas são contagiosas? Pergunta máxima, olha só. As aftas, elas não são, vamos dizer que elas seriam contagiosas de um paciente ao outro. Tá. Normalmente você tem vários tipos de afta que podem ser recorrentes, por exemplo, ou por alteração hormonal, por exemplo, a paciente está em época de menstruação ou pré-menstruação, o que acontece? A imunidade da paciente reduz e ela pode ficar mais suscetível a aftas, tá? Outra coisa que pode acontecer também é que as aftas podem ter uma diminuição da quantidade de vitamina E. Tá? Uma deficiência de ferro também no organismo. Então, algumas aftas pode acontecer isso. E, vamos dizer assim, que a gente chama também de gengivite gravídicas, né? Que são as gengivas inflamadas, às vezes por uma questão de gravidez, a paciente está em fase gestacional, então pode ter mais a gengiva mais sensível e poder ter uma incidência de aftas maiores. Tá? Mas não é contagiosa. Não é contagiosa e normalmente dá para algum tipo de trauma também. Pacientes que usam prótese, usam, por exemplo, dentaduras, então as aftas acabam podendo aparecer. Ou por pacientes também HIV positivo, com baixa imunidade, também começa a reduzir e aumentar o risco de ter a incidência de aftas. Podemos fazer uma pauta também só sobre afta, porque com certeza. Coisa que incomoda. E o ozônio funciona maravilhosamente sobre isso, por exemplo. Tá aí, nosso dentista, ele é fantástico, gente. Fernando Tais, esclarecendo todas as dúvidas. Entra no site www.carecenterbrasil.com.br, carecenterbrasil.com.br. Nas redes sociais a gente encontra como? Também tem o Fernando Tai, DR Fernando Tai, tá? Ou no meu site também, se quiser, que é o www.fernandotai.com.br. Vai lá, fernandotai.com.br. Obrigada, querido. Adoro sempre você aqui com a gente.